Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Romanos. Eu vou pular um pouco a sequência. Hoje é o dia de oração e jejum. E no capítulo 15 de Romanos, os versos 30 a 33, Paulo nos ensina um pouco a respeito desse assunto sobre oração. Eu queria compartilhar com os irmãos. Romanos 15, versos 30 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Queria convidar o presbítero Fausto para vir aqui à frente e orar ao Senhor e pedir a bênção dele para a ministração da sua palavra. Senhor Deus, nós agradecemos o privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, como família. Agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, e nós rogamos, Pai, de maneira particular nesse momento pela vida do Teu servo, que o Senhor possa usar o pastor Marcos na ministração da Tua Santa Palavra, que os nossos olhos possam ser abertos a fim de que possamos contemplar com acuidade a Tua Palavra, os ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, que as nossas vidas possam ser impactadas, transformadas pela Tua Santa Palavra. Fala-nos aos nossos corações, molda-nos segundo a Tua Santa vontade, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos diferentes reações diante das respostas das nossas orações. Nós já ouvimos muito que Deus ele responde, e muitas vezes a resposta que Ele nos dá nem sempre é que nós esperamos. E como dito, as reações, elas são as mais diferentes. E nós entendemos que Deus diz sim em alguns momentos, nós entendemos que Deus diz não em outros momentos, e nós entendemos também que Deus, Ele espera, pede para que nós possamos perseverar e esperar. Um exemplo clássico disso foi a mãe de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Mônica. Ela diz, os biógrafos dele relatam que por 30 anos essa mulher intercedeu diante de Deus pela conversão de seu filho. E eu fico imaginando a perseverança dela diante das notícias que ela ouvia nesse período. Por exemplo, ele teve um filho com uma prostituta, deu-lhe um neto que veio a falecer na juventude. Mas o que nos chama a atenção é que ela não desistiu. E ela perseverou, e viu não apenas o seu filho convertido, mas um dos maiores teólogos que a história contemplou. Nós temos também os nãos do Senhor. Ano passado, em julho, recebi a notícia de que minha mãe estava passando por uma cirurgia. E eu fui até lá e fiquei praticamente 15 dias na porta de uma UTI. Eu não saí dessa porta. Eu orava o tempo todo pedindo, Senhor, livra minha mãe. Entre notícias boas e ruins, eu recebi a notícia da morte dela. A resposta de Deus para mim foi não. E eu confesso para os irmãos que lidar com o não de Deus não é uma coisa muito simples. Como dito, várias são as reações. Várias. E de repente Deus diz o sim dele. E aqui a gente poderia abrir para falar diversos testemunhos, como o do diácono Florentino. Ele pediu ao Senhor a bênção para a cirurgia e Deus lhe concedeu graça. Queridos, nós acabamos de ler um texto onde o apóstolo Paulo ele pede oração. É interessante que em alguns momentos a gente vê na palavra do Senhor Paulo fazendo ao contrário, orando pelas pessoas, orando pelas igrejas. Você vê, por exemplo, no capítulo 20 de Atos, das despedidas que ele tem
por exemplo, na cidade de Éfeso, quando ele conversa com os presbíteros. Alguns outros lugares onde você vê ele com famílias ajoelhado na praia, orando, pedindo: Senhor, abençoa-os, livra-os do mal. Vão entrar lobos no meio desse rebanho, que o Senhor conceda graça. Mas aqui agora, queridos, a gente vê o apóstolo Paulo agindo de uma maneira diferente. Ele está diante de alguns desafios, e ele relata isso no texto. E diante desses desafios, ele escreve já no final da sua carta, depois de falar sobre as principais doutrinas da graça, ele chega em especial no capítulo 15, falando do amor que os gentios deveriam ter para com os judeus, em função da gratidão por conta que de Israel ou dos judeus saiu o Messias, do qual eles conheceram a salvação. Principalmente diante de uma situação que eles estavam vivendo, havia fome nessa região. E o apóstolo Paulo então conclama as igrejas, como diz o texto, da Ásia, da Macedônia, a levantarem ofertas, para que esses irmãos de Jerusalém, da Judeia, fossem ajudados diante da dificuldade tamanha qual eles estavam passando. No capítulo 15, em especial, ele trata desse assunto, e ele está ali, próximo a Corinto, se preparando para levar essa oferta que fora levantada, que fora juntada, juntamente com um grupo de irmãos. E é nesse contexto que ele ensina. Nesse pedido nós temos então o primeiro ensino sobre a oração. Quando falamos de oração, queridos, ela é trinitária. Em que sentido, pastor? A nossa oração, queridos, em primeiro lugar, ela é dirigida a Deus Pai. A Deus Pai. Você olha ele citando isso no final desse verso de número 30, quando ele diz que somem comigo, ou lutem juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Talvez você possa estar perguntando: pastor, mas isso é o beabá da oração. Mas sabe, meus queridos, talvez motivado por outros, a gente vê pessoas, de repente, dirigindo a sua oração a uma outra pessoa da Trindade. Pastor, mas isso é errado? Eu não vou falar que é errado, mas aqui o propósito é mostrar o que o ensino bíblico traz-nos a respeito disso. Jesus, quando ensina sobre a oração, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele dirige a sua oração a Deus Pai. Mas no segundo instante, queridos, você observa também no texto, ele diz por nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui a gente entende que Jesus Cristo é o mediador da nossa oração. Jesus mesmo falando sobre isso em João 14, eu convido-vos a abrirem, João 14, a partir do versículo 13 e o versículo 14, o Senhor Jesus ensina assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E é por isso que a gente ora no nome do Senhor Jesus. Ele é o mediador nosso, ele é o nosso advogado, como diz João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. É ele que intercede junto ao trono da graças do Senhor. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós entendemos que essa oração, ela é em espírito, na direção e no poder do Espírito Santo do Senhor. A oração no Espírito, queridos, nos faz lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós não oramos, por exemplo, pela morte de alguém. Nós não oramos, de repente, queridos, para que outros sejam prejudicados. Eu me lembro de um senhor que chegou para mim e disse: pastor, eu queria pedir que o senhor estivesse orando pela minha vida e que colocasse os meus inimigos debaixo do estrado dos meus pés. E eu olhei para ele e falei bem assim: não vou orar por você não, cara, assim não. Como assim, pastor, você não é meu amigo? Eu sou seu amigo, só que tem um princípio bíblico na oração que tem que ser observado. E o que você me diz? Eu digo para você que a Bíblia me ensina a orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos persegue, orar por todos aqueles que são investidos de autoridade. E você pega, por exemplo, aonde em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo fala sobre esse assunto dos versos 1 e 2. Ele está pedindo oração por nada mais, nada menos do que Nero, um dos piores inimigos do cristianismo que houve no primeiro século, talvez na história toda, que foi um ferrenho perseguidor. E o que ele pede? Ore por ele.
Ele faz isso por quê? Porque ele não conhece o Senhor, porque ele não conhece o Senhor através de Cristo. Na sua incredulidade, as tendências maldosas do seu coração, nas inclinações, a sua maldade, ele age dessa maneira. Nós vamos orar de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. E oração no Espírito traz à mente tudo aquilo, queridos, que o Senhor nos ensina na sua palavra. Dito isso, nós vamos então para o versículo 31, quando nós observamos os pedidos que o apóstolo Paulo faz e por que ele faz esse pedido. No versículo 31, ele pede para que os irmãos de Roma orem por livramento. Leia comigo, o texto diz: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Por que o apóstolo Paulo pede essa oração? Quem eram esses rebeldes que viviam na Judéia? E por que o apóstolo Paulo pede por esse livramento? Meus amados irmãos, Paulo era um fariseu. Ele foi criado dentro do judaísmo. A sua conversão não foi aceita principalmente por essa galera. A sua conversão e a sua pregação era mal vista. E ele era perseguido por conta disso. Sempre que o apóstolo Paulo ele visitava uma cidade, ele procurava uma sinagoga e ali ele se deparava com judeus. E muitos deles, queridos, iam contra ele. Muitos deles pensavam em matá-lo. Muitas vezes chegavam até as vias de fato, como levado fora de uma cidade, apedrejado e tido como morto. Quem fazia isso? Eram os seus próprios patrícios. O tempo todo no encalço do apóstolo Paulo. Voltar para Jerusalém para levar essa oferta trazia contigo um risco muito grande. E ele é alertado no capítulo 15 ainda, sabendo, alertado por um profeta chamado Ágapo: olha, você vai voltar para Jerusalém, e lá você vai ser perseguido, você vai ser preso. E os que estavam com ele nessa volta disseram: Paulo, não vai para lá, você vai ter problemas lá. E o apóstolo Paulo então diz: olha, se eu tiver que ser preso, e ainda que tiver que ser morto, por amor ao Senhor Jesus, não existe problema quanto a isso. Tanto é, queridos, que quando você vê em 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo fala sobre o espinho na carne, existem algumas possibilidades desse espinho. Um deles é uma enfermidade, talvez uma malária. Outro era uma esposa, ou ex-esposa, que o abandonou por conta do cristianismo. E a possibilidade mais concreta dentre os estudiosos é que esse espinho na carne fosse a perseguição dos judeus. E ele então pede para que Deus o livre disso, e o Senhor falou: olha, minha graça é suficiente para ti, ela basta. E é nesse momento então, já alertado, sabendo do risco e do perigo que ele corria, é que ele chega diante dessa igreja, através dessa carta, e pede: orem por mim, somem junto comigo, para que Deus me livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Mas em terceiro lugar, queridos, olhando para o texto, Paulo também pede oração por aceitação. Se você olhar na segunda parte do verso 31, ele diz assim: e que este serviço, o meu serviço, em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Observe o que ele pede. Ele não pede apenas para que ele fosse liberto da perseguição ou desses homens maldosos, mas ele também pede para que esse propósito dele, da oferta que fora levantada entre esses irmãos da Macedônia e da Acaia, em especial da igreja de Tessalônica e de Filipos, que essa oferta fosse bem recebida. E de repente você pode perguntar para o texto: como assim? Aqueles irmãos, aqueles santos separados, como diz o texto, estavam passando por dificuldade, estavam sofrendo grande fome.
E chega alguém com recursos, com propósito de quem sabe, amenizar esse sofrimento, e aí de repente ele está pedindo oração para que esses famintos, esses que estão sofrendo, recebam isso, aceitem isso. Por que o apóstolo Paulo pede essa oração? É possível uma pessoa recusar ajuda? Olhando, queridos, para a história dos judeus, olhando para essa exclusivistas que eles eram, de não aceitarem outros. Por exemplo, você vê Pedro, quando ele recebe aquela visão no capítulo 10 de Atos, a visão daquele lençol com aqueles animais que fora condenado lá no Velho Testamento, considerados imundos, e ele tem essa visão, e naquele instante ele entende que lá no Velho Testamento, a proibição não era apenas a questão do alimento, mas era a questão dos lares, onde esses alimentos eram servidos, para que eles não tivessem comunhão com povos pelos quais eles passavam pelo meio. Animais característicos daquela região. E quando Pedro tem essa visão, ele entende que naquele instante, Deus está abrindo os limites, para que eles pudessem pregar o Senhor Jesus, não apenas em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas também nos confins da terra. E bem naquela hora, antes da visão, houve um barulho. Os enviados de Cornélio, pedindo para que ele fosse lá. E lá ele prega o evangelho, e aquela família inteira se dobra aos pés do Senhor Jesus. Quando ele faz o relato desse acontecimento, o povo fala assim: mas peraí, como assim? Você não pode entrar em casa de gentil, não, você tem que se purificar. O que você fez? Assim era o pensamento dos judeus. Levaram uma oferta de gentios, queridos, quebrava, aliás, ele estaria invadindo essa posição bairrista, fechada. E muitos judeus tinham isso como uma humilhação, está vendo? Eles estão vendo a nossa miséria e agora eles vão tripudiar sobre ela. O que Paulo faz? Orem para que eles aceitem essa oferta. Mas tinha uma outra coisa importante por trás disso, meus irmãos, que nós precisamos considerar. Ao aceitarem a oferta como um gesto de amor dessas igrejas gentílicas, os judeus estariam entendendo que não apenas eles foram transformados por Cristo, judeus convertidos, mas também onde o apóstolo Paulo foi pregar, anunciar a Cristo como Messias prometido, trazia a ideia de uma aceitação. Eles são os nossos irmãos. O que estava por trás desse pedido, justamente que eles tinham a ver com essa aceitação. Porque a comunidade dos santos, ela não é feita apenas por uma família, por quem sabe, uma região, uma nação, uma tribo, não. A palavra do Senhor, ela unifica povos, tribos, raças, onde nós temos um só Senhor, onde nós somos um só povo. E quando Paulo pede oração, o que ele está pedindo? A aceitação implicaria em comunhão. Mas Paulo faz um terceiro pedido. E esse pedido registrado na sequência, no versículo de número 32, tinha um propósito, para que ele tivesse êxito, e para que ele pudesse compartilhar com os romanos essa bênção. Qual que era o plano de Paulo? Paulo planejou, e a gente vê na sequência do capítulo 15, ele diz: olha, eu vou levar essa oferta, vou ser acompanhado de alguns irmãos, vou entregar essas ofertas e peço que o Senhor me livre dos perigos desses patrícios que querem me matar. E aí eu vou para Roma, passo uma temporada com vocês, desfruto da hospitalidade de vocês, e aí depois eu vou para a Espanha. Porque aqui eu já fiz o nome de Jesus conhecido em praticamente toda a região da Ásia. Agora eu procuro desbravar novas fronteiras. E essa região da Europa ainda não ouviu falar de Jesus. Paulo fazia planos.
Ele se preparava. Não era uma coisa assim na louca, não, hoje, não, amanheceu chovendo, não. Independente das circunstâncias, ele tinha propósitos. E ele fala isso, usando a figura de atleta, de soldado, em alguns outros momentos, sobre essa questão da disciplina e do planejamento. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é que tudo isso fazia parte. E ele pede oração para que houvesse êxito em cada um desses propósitos. Mas ao mesmo tempo, você vê uma expressão que aparece no verso 32. Ele diz assim: pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Isso aqui faz toda a diferença, queridos. Nós com certeza fazemos planos. Nós com certeza planejamos os nossos passos. Mas Paulo tinha uma consciência na sua vida, que mesmo diante dos planejamentos dele, todos eles eram colocados diante do Senhor. Daí o pedido da oração. Não, pastor, meu foco é esse. Se Deus falar não? Não, pastor, mas eu não quero saber, eu sei que vai ter dificuldades. Eu sei que vai ter lutas, como diz aqui, eu vou lutar em oração, eu não vou desistir. Eu olho para a mãe de Agostinho, eu olho para a mãe de Nelson Ned, que clamaram por 30 anos, que perseveraram. Mas de repente Deus está falando não, e falta-nos sensibilidade para ouvir e ver, para perceber esse não. E aqui Paulo, mesmo fazendo os seus planos, o que a gente observa é que ele coloca tudo diante do Senhor. E ele diz, pela sua vontade. Esses são os pedidos do apóstolo Paulo. Diante disso, queridos, queria trazer para os irmãos algumas conclusões sobre esse assunto. E talvez um tema que é recorrente pós-leitura desse texto, e olhando para a história, queridos, em especial no livro de Atos, a gente entende quando Deus diz não para os nossos pedidos. E de repente a gente aprende com o apóstolo Paulo a ter humildade de pedir oração. Às vezes, queridos, nós entendemos isso como um gesto de fraqueza. Não, olha, eu não estou conseguindo. Deixa eu chegar para um irmão e compartilhar e falar assim, olha, eu queria pedir que você pudesse me ajudar em oração. Ou quem sabe no nosso grupo, pequeno grupo, como a gente faz sistematicamente nos pequenos grupos da igreja, um período de louvor, de ensino e de oração, colocar diante de Deus as nossas necessidades. E às vezes, quem sabe pela soberba, o medo de expor, queridos, nem sempre nós temos essa vontade. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo, não apenas que nós devemos orar pelas pessoas, pelas igrejas, mas também devemos ter a simplicidade e a humildade de chegar. Ore por mim, interceda pela minha causa, soma comigo nesse propósito. Queridos, eu me lembro de uma lição de um grande servo do Senhor, mais ou menos no ano de 1995, 96, houve um pleito eleitoral na nossa cidade, para prefeito, mais ou menos uma época boa essa. E o nosso juiz eleitoral da nossa cidade era um homem que já não tinha se manifestado ainda, como depois ele se manifestou, como um servo do Senhor, mas um homem temente a Deus, e ele dizia isso. Constantemente ele falava. E ele via a dificuldade que era uma região difícil, com muitas situações, inclusive, de candidatos caindo às vias de fato de assassinar seus concorrentes, situações das mais terríveis, uma terra difícil. E esse homem assumiu ali a justiça eleitoral e ele fez uma coisa interessante. Ele foi em todas as igrejas e ele expôs o seguinte: nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, dificuldade de gente, acusações das mais variadas. Eu queria pedir para que os irmãos estivessem orando por esse pleito. Queridos, e as igrejas se comprometeram. Eu confesso, meus irmãos, que eu nunca vi uma eleição
com tanta paz. Eu nunca vi uma eleição tão ordeira, onde o resultado saiu e não houve questionamentos, não houve brigas, não houve aquela ideia de tripudiar sobre os derrotados. Os discursos foram diferentes. Os discursos foram no sentido: olha, eu ganhei, mas eu quero chamar vocês para somarem junto conosco, os derrotados, para que a gente procure uma cidade melhor para nós e para nossa família. E aquele pedido foi aceito. Eu vi aquele juiz, com toda a humildade, reconhecendo as dificuldades e pedindo para o povo de Deus que eles orassem em favor daquele pleito. A humildade no seu coração também, para reconhecer que nós carecemos da oração dos santos, dos nossos irmãos, daqueles que confessam a Jesus como Senhor. Mas uma segunda conclusão, queridos. Nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto, que nós sim devemos fazer planos e colocá-los diante do Senhor. Nós não somos como um barco à deriva, agitado por um lado ou para o outro. Ventos e ventos contrários levam a gente para um lado. Não, de forma alguma. Nós somos um povo. Nós somos ovelhas de um pastoreio. E o pastoreio do Senhor Jesus, queridos, nas nossas vidas implica que Ele tem sempre a direção. Ele é soberano, sim, mas ao mesmo tempo você chega em Provérbios 16:1, diz: o coração do homem pode fazer planos, e nós devemos fazê-los, sim, mas ao mesmo tempo, queridos, nós devemos ter sempre a consciência de que a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor, e eu devo sim esperar sempre o seu sinal, aquilo que Tiago diz: se o Senhor quiser, e Ele revela e manifesta o seu querer. E o nosso grande desafio é fazer isso em oração. Mas sabe qual que é o problema, pastor? Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Muitas vezes é que nós agimos, vou usar uma expressão ruim, mas na louca, para onde nosso nariz apontar. Deixa eu fazer uma leitura da economia, recebo os meus boletins diários aqui, em cima disso eu vou tomar minhas decisões. Que tal aprendermos com o apóstolo Paulo e diante de tudo aquilo que nós planejamos, colocarmos diante do Senhor e pedirmos sim sua direção? Terceira conclusão: você está preparado para os nãos? Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque essa semana eu vi uma história, e nessa história dizia que um dos grandes físicos da história, que se tornou um ateu convicto, ele se tornou um ateu porque lá na sua juventude, ele recebeu um não das suas orações. E porque ele recebeu um não, ele se declarou ateu, dizendo que Deus não existe. É como se fosse um menino mimado, sabe aquele menino mimado que ouve do pai, assim: não, você não vai fazer isso, eu não deixo. E ele se revolta, ele se rebela, ele se joga no chão e dá piti, e ele começa a atacar, falar mal, xingar até. De repente, queridos, nós precisamos, como servos do Senhor, entender que se Deus é soberano, é a vontade dEle que prevalece. É o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas de repente o não de Deus, eu fiquei chateado, Senhor, porque não é isso que eu queria. E nós precisamos entender, queridos, que a tendência da nossa vida, ela é influenciada pelos nossos desejos carnais. A nossa vontade é influenciada pelo pecado. E muitas vezes aquilo que nós achamos o correto, aquilo que nós pensamos assim, esse é o óbvio, nem sempre significa o sim do Senhor. Em muitos momentos, a nossa vontade vai na contramão daquela que é a vontade do Senhor. E nós precisamos entender que a vontade do Senhor é a boa, é a perfeita, é agradável.
você olha para o texto e você olha para a história do texto. Queridos, o apóstolo Paulo sai dessa região de Corinto e ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, queridos, no outro dia, ele é aconselhado por um dos irmãos: Paulo, olha, você falou muito mal do judaísmo, da lei, o pessoal aqui está meio revoltado contra ti. Faz o seguinte, faz um voto para com Deus, um voto de consagração. Quem sabe aí 7 dias de purificação, depois você apresenta a sua oferta, e aí você vai ganhar a simpatia desse povo, porque esse povo aí não está muito fã seu não. E ele resolve aceitar esse conselho, ele faz isso. Só que de repente, quando ele estava no finalzinho do seu voto, aqueles judeus da Ásia veem Paulo no templo. E quando eles veem o apóstolo Paulo no templo, queridos, aquilo causa um alvoroço tamanho, que eles colocam a mão no apóstolo Paulo e dizem assim: você vai morrer, você vai ser apedrejado, você está profanando o templo. E inventaram algumas acusações, como por exemplo, levar gentios para dentro do templo, uma referência a Trófimo. E eles prendem. E quando estão na hora ali de quem sabe tirar a vida dele, apedrejá-lo, vem uma guarda romana e tira ele daquela situação. Primeira observação: Deus não atendeu, pelo menos como o apóstolo Paulo pediu, para que eu tivesse paz e levasse essa oferta. Ele não teve paz. Esses inimigos dele, esses judeus que vinham da Ásia, fizeram de tudo, e de repente você vê um apóstolo Paulo preso. Queridos, nós não temos também, num segundo instante, um relato de que essa oferta chegou às mãos. A gente acredita que sim, até porque Paulo não veio sozinho. Você vê que ele estava acompanhado de alguns irmãos, que acompanhavam e provavelmente fizeram essa oferta chegar. Mas nós entendemos que ela foi recebida, talvez essa seja a resposta positiva ao seu pedido. Mas ele não conseguiu colocar nas mãos e anunciar ou falar de um gesto de amor como ele havia pedido. No terceiro instante, Paulo foi para Roma, sim. Mas ele foi, sabe como? Não numa viagem tranquila e pacífica. Ele não foi de primeira classe como ele possivelmente imaginava. Ele foi preso. Dali de Jerusalém ele foi para Cesareia, de Cesareia ele ficou 2 anos ali, quando ele apela para César, então ele é levado para Roma, e essa viagem foi extremamente conturbada. Naufrágio, picado por serpente, a situação foi muito difícil, e quando Paulo está em Roma, ele está em cadeias, ele está preso, nada como ele havia planejado ou pedido. Aí você pode pensar, e aqui eu já estou partindo para os finalmente, pastor, então, deu tudo errado, né? Então foi tudo assim uma tragédia? Não. Quando o apóstolo Paulo diz que ele estava debaixo da direção do Senhor, no Senhor, quando ele deixa claro, pela vontade de Deus, quando ele é preso em Jerusalém, diante daquele tumulto, daquelas pessoas alvoroçadas, Paulo tem a grande oportunidade de falar do amor de Deus em Cristo Jesus para aquela multidão. É claro que uma boa parte não creu, mas a semente do Evangelho foi plantada. Os seus patrícios que não aceitaram a Jesus, que não creram no Senhor Jesus, tiveram a oportunidade de ouvir, e a vontade do Senhor foi sendo manifesta. Ele passa por aquele constrangimento na tentativa de quererem matá-lo, e ele é levado por uma guarda até Cesareia. Sabe o que aconteceu em Cesareia? Pelo menos para 3 grandes líderes e governadores, ele teve a oportunidade de fazer o quê? Testemunhar sobre a história da salvação. Um deles, o governador, diz assim: por pouco, Paulo, por pouco você me persuades a ser cristão. Sabe o que Paulo faz? Ele não
cruza os braços, vai para um canto na prisão e começa a falar: ó Deus, ó dia, ó azar, ó miséria de vida que eu estou vivendo. Claro que não. Debaixo da direção do Senhor, ele continuou a ser crente e a cumprir fielmente, não o propósito dele, mas o propósito do Senhor na sua vida, entendendo que Deus abria portas. Ok, foi levado para Roma, chega lá em Roma, prisão domiciliar, preso a um soldado, alugado uma casa por conta dele. O que ele fez? Chorou, amargurado, chateado com Deus, pensando em desistir do cristianismo? Claro que não, meus irmãos. E aqui a gente aprende lições. Quando ele escreve uma das cartas, e aqui a gente vê também, olha as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, cartas com uma profundidade teológica. Olha os escritos de Colossenses, olhando para a cristologia desse livro. Como a cristandade, no decorrer da história, ganhou, aprofundou-se no conhecimento do Senhor Jesus. E assim, nas outras da mesma forma. Ele teve tempo para fazer isso. E aí você olha para a carta de Filipenses, se você puder acompanhar um pouco comigo, queridos. Olha, por exemplo, o capítulo de número 1 de Filipenses. Ele escreve essa carta e ele faz isso porque a igreja estava preocupada com ele. Quando todos pensavam, o apóstolo Paulo, tadinho dele, preso, não fez nada de errado, mas por causa de Jesus, deve estar lá chateado com a vida. Olha o que ele diz no verso 12 e 13 do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe o que está acontecendo? Eu estou pregando para esses soldados, eu estou falando de Jesus para esses, e a guarda do imperador está ouvindo falar do amor de Deus em Cristo. Eu não tive a oportunidade de ir para a Espanha, porque nós não temos esses relatos, mas eu estou fazendo, enquanto isso, o amor de Deus sendo conhecido. E é interessante, você vai lá para o final da carta de Filipenses, no capítulo 4, bem no finalzinho, olha o verso 22, quando ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de quem? De César. A mensagem do Evangelho chegou na capital do império, não do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus quis. A vontade do Senhor prevaleceu. Deu alguma coisa de errado? Não, de forma nenhuma. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou da forma e do querer do Senhor. Diante disso, queridos, trago algumas aplicações. Faça seus planos, sim. Coloque eles diante do Senhor. E não se entristeça se a resposta do Senhor for um não. Nossa vida é dele. E ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Querendo você ou não, e a gente sofre menos quando nós buscamos compreender a vontade do Senhor, entendendo que é ela quem vai prevalecer. Essa vontade, refrisando, ela é boa, perfeita e agradável. E quando você, na sua oração, receber um não do Senhor, ao contrário de, quem sabe, treinar para virar um ateu, ou, de repente, procurar palavras para atacar o Senhor e o cristianismo,
Observe o ensino de Paulo quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo com o coraçãozinho apertado, diga glórias ao teu nome, Senhor, porque a tua vontade é a melhor para a minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vamos orar ao Senhor e logo após nós vamos cantar. Vamos colocar em pé.